Graça e paz, amém? Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu fico muito feliz de estar nesta igreja. Eu conheço o pastor Arnolfo não há muito tempo, mas depois que eu o conheci, criou-se um relacionamento, e eu confesso a vocês, para essa região é uma das igrejas que eu mais venho, e na maioria das vezes ele não me convida, eu é que peço para vir, né? Eu trouxe minha esposa para fazer um procedimento aqui, e ela não está aqui, está no hotel, se recuperando da anestesia, mas eu falei com ela, falou, pergunta o pastor Arnolfo se ele quiser, na terça-feira, eu ministro lá, e ele falou, fala com o pastor que eu vou quebrar o galho dele. Vocês devem estar notando algo de diferente em mim, acredito. Minha esposa pintou o meu cabelo. Foi contrária à minha vontade. Eu estou falando porque aí o povo ri tudo de uma vez só. Porque se eu não falar, o pessoal fica falando, olha lá como é que está esquisito, colorido, meio azul, meio cinza, meio não sei o que. Então eu já falo que o povo ri tudo de uma vez só e perde a graça. Mas foi involuntário, queria esclarecer isso. Botaram a cadeira de costas assim para o espelho e passaram com a proposta de que iria ficar legal, certo? Deu no que deu, não tinha como tirar, as mulheres sabem disso. Uma vez feito, tem que esperar o troço sair. Mas eu confesso a você que já que está assim, eu estou achando que não vou deixar clarear mais. O que eu não queria é o impacto da primeira, né? Até porque a mulher que precisaria gostar, gostou do que viu. Se você não gosta, não vai fazer muita diferença para mim. O importante é que ela goste. Mas eu me sinto muito à vontade aqui, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O capítulo é o de número 19. Eu desculpe a indelicadeza, William, o nome da esposa eu ainda não gravei. Daniele. Eu estou aqui acompanhado de um casal, né? O William e a Daniele, duas bênçãos aqui, né? Suas filhas, e vieram nos acompanhando, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês. Podeis assentar, muito obrigado. Lucas 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa extorqui, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: ouve hoje salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Feche os seus olhos
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz, por isso fala conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, não para falar aquilo que as pessoas, ou até mesmo eu, desejo ouvir, mas para falar aquilo que precisamos ouvir. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Hoje eu gostaria de ter uma conversa mais séria com vocês, usando este texto como base. Jesus tem um encontro com Zaqueu. Jesus vai à casa de Zaqueu. Zaqueu consegue ter uma visão exata de quem ele é. Zaqueu decide mudar de vida. E Jesus explica no último versículo lido que ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu quero conversar com vocês sobre produtividade para o reino, pois hoje estamos vivendo um momento em que as pessoas estão em busca de bênçãos, estão com o propósito de ser abençoada, de alcançar bens materiais, curas emocionais, libertações espirituais, e não tem nada de errado nisso, mas esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é tirar as pessoas do inferno, porque se você acha que Deus manda alguém para o inferno, você está mal informado. Quem mandou-nos para o inferno foi Adão. Deus veio com a proposta de nos tirar de lá. Esse dia o cara falou: não gosto de um Deus que manda os outros para o inferno. Eu falei: ele não mandou, o Adão é que mandou. Deus só está a fim de tirar. E tem gente que nem está a fim de sair. É ou não é? Pastor, eu nem acredito no inferno. Ah, filho, quando você descobrir, vai ser tarde demais. Porque só dá para ter certeza mesmo quando estiver lá do outro lado. E aí, lembra do rico? Da parábola do rico e do Lázaro? Ele chegou lá no Hades, né? Numa antessala do inferno, e quis ser missionário, fazer missões. Falou com Abraão: manda alguém lá pregar para os meus irmãos. Missionário no inferno. A Bíblia fala cada coisa, né? Então, se você é ateu, não acredita em Deus, se você está com algum problema disso, ficou frustrado porque alguém decepcionou você, porque as coisas não saíram como você esperava, eu quero te dar uma notícia: não adianta nada. Ficar aborrecido e frustrado? Se consertar, você me avisa que eu vou passar a me aborrecer também. Então não adianta. Conversa com Deus, não estou falando de religião, de igreja. Fala com Deus: Senhor, esse negócio de inferno é verdade mesmo? É quente, pior que Valadares, não é verdade? Fala alguma coisa. Eu preciso focar com vocês a produtividade do reino, pois o evangelho que para em você, ele é pobre demais. Um evangelho que se preocupa apenas com a sua salvação, que faz você se acomodar de ter o seu nome escrito no livro da vida, ele é um evangelho mesquinho. Não é essa a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é que nós venhamos a trabalhar para o reino, nós venhamos a fazer com que pessoas vejam e recebam Jesus. E hoje eu não quero falar do Zaqueu, hoje eu quero falar da figueira, porque foi a figueira que deu condições de Zaqueu ver Jesus. Aliás, Jesus gostava de figueira, ou não, né? Num dos episódios de Jesus e a figueira, Jesus vem andando com seus discípulos e vê uma figueira com folhas. Se aproxima da figueira junto com o discípulo
e procura fruto naquela figueira. E quando ele procura, ele na presença dos discípulos, ele olha para a figueira e diz: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. O discípulo deve ter olhado e falou assim: gente, primeira vez, já vimos ele falando com o demônio, já vimos ele conversando com mulher samaritana, já vimos ele falando com Deus, mas com árvore, agora o negócio, não é? Já vimos falando com vento, com mar, mas com árvore é a primeira vez. E foram embora. No dia seguinte, Jesus passa por lá de propósito, perto da figueira. Eu imagino ele na frente, a figueira aqui e ele passando. E os discípulos tudo assim, ó. Secou, mano. De ontem para hoje. Jesus estava com algum problema com a figueira? Estava? Não. Ele está dando uma lição para os seus. Ele está dizendo aos seus discípulos: querido, as pessoas estão procurando frutos na figueira? Não, em vocês, em mim. É ou não é verdade? O problema não era a figueira, a mensagem não é para a figueira, não, a mensagem é para os discípulos. Ele está querendo dizer para a turminha: se vocês me seguem e não produzem, se vocês não levam benefícios a outras pessoas e não mostram a elas o que eu fiz por vocês, vocês vão secar. Não tem serventia. É isso que ele está querendo dizer com esta figueira. Mas pastor, o texto diz que não era tempo de fruto. Coitada da figueira, pastor. Injustiça. Ele que criou as estações. Coitadinha, não era nem para ela ter fruto e secou. Jonas. Porque você está igual Jonas, com pena da figueira e não tem pena das pessoas que estão perecendo. Não teve injustiça nenhuma com aquela figueira, porque o objetivo de Jesus era dizer às pessoas que andavam com ele: vocês precisam produzir, querido. O índice de produtividade daqueles que recebem a Jesus anda muito baixo. As pessoas têm vergonha de falar, não estuda para falar. Não é, porque tem gente que quer até falar, ele tem força para falar, mas ele não tem conhecimento. Esse dia eu vi um cara ensinando e falou comigo, o discípulo dele falou comigo assim: rapaz, eu não acredito em dinossauro não. Eu falei: não, eles não existiram não. Não existiram não. Eu falei: e aqueles ossos? É coisa do Satanás. Aí eu falei: é o Satanás? Mas por que você não acredita? Porque o professor mostrou lá na classe que na Bíblia, que quando o Noé bota os bichos na arca, não tem dinossauro. Eu falei: o seu professor ensinou isso? Ele ensinou. Um homem sábio. Eu falei: é sábio. Não é? Em terra de cego, quem tem um olho é caolha. Deve ser, porque é rei, não é? Pode ter certeza. Então eu vejo hoje um índice muito baixo de produtividade. É pouca gente trabalhando muito e muita gente não fazendo, porque já tem seu nome escrito no livro da... Então morra, se você está conformado com isso. O evangelho me impulsiona a mostrar para outras pessoas o que Jesus fez na minha, como ele mudou a minha
vida, minha história, e mais do que isso, o que Ele pode fazer pelas pessoas. Então Jesus está querendo dizer ao discípulo: olha para essa figueira, ela tinha que ter, sim ou não? Não, não era tempo dela ter fruto. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: essa figueira não deveria ter frutos, porque não é tempo de, mas vocês têm que produzir a tempo e a fora de tempo. Pastor, eu nem pastor sou, como é que eu vou pregar a palavra? Meu filho, fala para as pessoas assim, presta atenção aqui em mim. Jesus Cristo salva. Mas de quê? De tudo. Você sabe mais alguma coisa? Que Ele salva. Mas salva de quê? Do Satanás, do inferno. Ele morreu na cruz para te salvar. Você só sabe isso. Isso é o bastante. Se você quiser saber mais alguma coisa, dá um pulinho na igreja. Mas hoje as pessoas têm vergonha, é ou não é, de falar de suas experiências. Quantos aqui na faculdade pregam o evangelho? Tem coragem de levantar numa aula de filosofia? Aí já é audácia demais, né? E falar: olha, eu creio em Deus. O pessoal vai olhar e vai falar assim: oh meu Deus, quanta ignorância, quanta ignorância, quanta ignorância, oh meu Deus do céu. É ou não é? Porque é assim que as pessoas olham. Esse dia o cara falou comigo: pastor, o senhor acredita em Deus mesmo? Eu falei: acredito. Ele falou: eu não acredito. Eu falei: azar o seu. Eu continuo acreditando. Mas que Deus criou o homem? Eu falei: acredito. Assim, do barro? Acredito. Não é possível. Porque é melhor acreditar na teoria da evolução, porque nós gostamos de coisa complicada, porque foi uma explosão que gerou um átomo, que gerou uma célula, que foi para a água, que virou um girino, que caiu o rabo, que foi promovido a sapo, que saiu da água, que virou um macaco, que ganhou o rabo, que o girino perdeu, que subiu na árvore. Olha como é que o negócio é bom. Aí andou lá na árvore, até que ele desceu da árvore, porque o rabo caiu. Olha só, segunda vez que ele perde esse troço. E agora ele ficou curvado assim, aí ficou assim, assim, achou aquela mulher do cabelão, botou nas costas. E o mais incrível de tudo, virou você. Você está rindo? Se for para falar de absurdo, isso para mim é um absurdo. É ou não é? Então, o que acontece? Hoje eu vejo pessoas envergonhadas de assumir um compromisso de produtividade. E Jesus quer mostrar aos discípulos: quem não produz, seca. No meu reino, no reino de Deus, não tem, possibilidade de ser improdutivo. Segunda figueira. Essa é uma história que Jesus vai contar de um homem que tinha uma figueira plantada no meio de sua vinha. Durante alguns anos, Jesus busca fruto, ou o dono da vinha, busca fruto na figueira, e ele não acha. Chama então o responsável e diz: há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e eu não acho. Eu queria que você cortasse essa figueira, para que ela não continue ocupando lugar na minha propriedade inutilmente. O homem que cuidava da vinha, o viticultor, diz ao proprietário o seguinte: Senhor, me permita escavar em volta desta figueira, adubá-la e oferecer a ela alguma atenção. Vamos aguardar este ano. Se ela produzir bem, se ela não produzir, nós vamos cortar. Olhe bem, a primeira figueira é um exemplo incisivo. Não produziu, corta.
No segundo exemplo, Jesus entra em cena e diz: há oportunidade para quem não produz. Vamos dar um tempo para essas pessoas tomarem a consciência, se fortalecer, estabelecer-se, né? Ou se estabelecer como crente, enraizar, se aprofundar, e vamos aguardar a produtividade. E se a produtividade não vier, então nós cortamos e jogamos fora. O fim é sempre o mesmo. Mas na segunda figueira, Jesus vai dar a possibilidade de que ela aprenda, de que ela receba cuidados, de que ela receba informações, agora dizendo, né, dos discípulos, mas sempre prestando atenção numa coisa: as outras pessoas precisam receber o que Jesus me deu. Eu tenho que dar a elas o que Ele me deu. Eu tenho que mostrar para elas o que Ele me deu. Essa é a minha missão. Não faz sentido se não for assim. O problema é que muitas vezes nós queremos colocar uma religião dentro das pessoas e não Jesus. Hoje eu vejo pessoas que se perdem nisso. Eu preciso ter coragem de mostrar o que Jesus me deu. Eu tenho feito isso o tempo inteiro. Eu tenho uma coisa que eu não tinha e que foi Ele que me deu: alegria, prazer de viver, satisfação. E eu tenho procurado mostrar às pessoas o que Ele me deu. É isso que eu tenho feito. Dizer para as pessoas que estão tristes: querido, enxuga essas lágrimas. Jesus pode mudar a sua história. Os casais que vêm me procurando: pastor, meu casamento está ruim. Querido, enxuga essas lágrimas. Cuida melhor da sua mulher. Cuida desse homem seu. Não é verdade? É ruim, mas é seu. Eu não tenho culpa. Mas pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Foi isso que Jesus me deu, felicidade. E eu tento colocar isso dentro das outras pessoas, oferecendo a oportunidade às pessoas de serem felizes. Você pensa que às vezes eu não me envergonho? Esses dias fui tentar assistir um DVD meu. Eu não aguentei. Falei com minha mulher: gente, pô, como é que eu falei isso? Ela falou: você não tem noção do que você fala. Parece que quando você está lá na frente você fica anestesiado. E eu falei: olha, eu vou falar para você, eu não aguento ver isso não, porque eu estou com vergonha. Ela falou: e não adianta mais, já está em tudo o Brasil, todo mundo já viu. E eu fico triste. Às vezes eu fico olhando para a situação, mas eu vejo que as pessoas estão recebendo aquilo que Jesus me deu, e o projeto é maior do que eu. O projeto é muito maior do que eu. Então eu faria uma pergunta para você agora: você está produzindo? Pergunta para quem está do seu lado assim: você anda produzindo? Não responde não. Só fala para ele assim agora, ó: se não anda, vai secar. Ok? Deus quer te dar uma oportunidade de mostrar para as pessoas quem o filho dele é, o que o filho dele pode fazer. Só que hoje, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, e vocês há de convir comigo. As pessoas vão na igreja para procurar o quê? Jesus! Carro. Sim, estou precisando de um carro. Vou para o inferno, mas pelo menos num top de linha. É ou não é verdade? Uma casa própria. O pessoal vem para cá. Não, não. Parece que Jesus não está aqui. Quem está aqui é a Dilma.
Minha casa, minha vida. E o pessoal, vem, tem que saber aqui, eu quero ver uma casa. Isso, outro carro, um carro. Você veio aqui, veio receber Jesus? Não, nada de Jesus. Eu vim receber cura. E Jesus não. Jesus fica aqui, porque se eu ficar doente de novo, eu sei onde eu encontro. É ou não é? As pessoas vêm buscar marido, e esposa. Eles vêm buscar tudo na igreja. Aliás, já tem preletor que usa disso para ministrar a mensagem. É mais ou menos assim, ó. Você que está doente, você que está desabrigado, você que está com casamento ruim, você que está lascado, você que está... Se você analisar, você pode falar assim, pastor, mas o senhor está falando algo e o pastor antecedeu com um anúncio. Mas ele está falando de um trabalho que vai acontecer quando? Quando ele anunciou? Sexta, um trabalho de... Mas a mesma igreja que vai fazer um trabalho para quem está atravessando dificuldades na sexta-feira, me trouxe aqui para dar outra palavra. Porque a igreja precisa falar para todo mundo. Senão você pode achar que eu estou contrariando o que ele falou. E não é nada disso. O pastor administra e põe aqui cada dia um para falar. Coisa que normalmente ele não pode, por isso que ele terceiriza. Traz uns malucos para falar. Eu não, é só por causa disso. Mas se você parar para analisar, você liga a televisão, muitas vezes é isso que está passando. É isso que está sendo oferecido. E não é isso que as pessoas estão querendo. O íntimo das pessoas precisam de Cristo entrar para mudar a história delas. E os camaradas da Bíblia já pregaram. Eu admiro Paulo, mas o Paulo está morto. Sabia disso? Porque o apóstolo Paulo, ele morreu. O Pedro morreu também, sabia disso? Até o João, que morreu por último, morreu. Esse cara já morreu tudo. E aí quem é que vai pregar agora? Quem é que vai pregar agora? Eu. A frase é só essa. Eu nada. Nós. Por que só eu? Eu não dou conta de tudo não, meu filho. Eu tenho família. Esse dia o cara falou assim, o senhor tem que vir aqui para a Europa para ficar 30 dias pregando. Eu falei, minha mulher? Quem que prega nela? É ou não é verdade? Eu não assumi o propósito de fazer a obra sozinho. E depois, engraçado, sou eu, não é verdade? A proposta é, acorda comigo aqui. Tem um evangelho que salva. E quem vai pregar esse evangelho? Fala em alto bom som. Eu. Fala de novo. De novo. De novo para ver se você acredita. Nós temos que pregar o evangelho. Nós, porque se não pregarmos, não faz sentido. A Bíblia diz que aquele que buscar salvar a sua vida, vai acontecer o quê? E aquele que abrir mão de sua vida para o reino de Deus. Então, meu filho, a segunda figueira é a misericórdia de Deus, dando a oportunidade para você. Faça alguma coisa para o reino. Mostre para as pessoas o que Jesus fez por você, com a sua mudança de vida. Agora, a terceira figueira é essa aqui, a do Zaqueu. E eu gosto demais dessa passagem. Primeiro porque Zaqueu era um homem rico, bem sucedido, influente, mas vazio. Pastor, o que você está querendo dizer? Que a riqueza não é de Deus? Não é nada disso.
Nada disso. Para com essa palhaçada, viu? Ó, o crente não precisa ter nada. Sabe? Uma casa qualquer. Porque tudo é vaidade. Para com essa palhaçada. Isso é coisa de fracassado. Justificar seu fracasso. Sabe? Dá uma massagem no seu ego. A história da... Lembra da raposa e das uvas? Que a raposa quer pegar aquela historinha. A raposa queria pegar uma uvinha muito gostosinha, muito legalzinha, e ela para embaixo da parreira e começa a saltar para pegar uma uva, e não pega, não pega, não pega. Quando ela descobriu que não pegava, ela falou: também essas uvas não estão nem doce, não são nem boas, então agora quem não quer sou eu. Tem gente assim, o fracassado faz isso. Então nós viemos aqui para comer o melhor desta terra, para nos divertirmos, para sermos felizes e sermos prósperos em Deus, amém? E é assim que funciona. Esse dia o cara falou comigo que crente não pode ter dinheiro. Gente, esses dias eu estava em Palmas, no Tocantins, andando na frente de uma lancha. O dono da lancha falou: pastor, senta aí na frente para o senhor ver a sensação. Pensa eu com esse físico meu de jogador de baralho, na frente de uma lancha em alta velocidade. Meu Deus do céu, gente. Eu falei: Senhor, se ter dinheiro é pecado, o dono dessa lancha deve pecar com força. Que história é essa? Não, querido, nós viemos aqui para sermos bem-sucedidos. O Abraão tinha dinheiro? Era rico? Era? E o Isaac, filho dele? E o Jacó? O Jó? Também era rico? E o Davi? Salomão? E na minha vez eu vou me lascar? Os caras foram tudo servos de Deus. Vieram aqui, bonito na fotografia. Quando chega na nossa vez... Não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando de um sucesso total. Esse homem era alguém bem sucedido, sim, mas vazio, porque ele tinha tudo, mas não tinha. Ele não tinha Jesus, meu filho. Ah, eu tenho Jesus, mas não tem mais nada. Tem que procurar ter. Não estagna não. Vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar, vai lutar, vai administrar bem, vai orar. Porque, gente, o que é a alma do negócio? O que é a alma do negócio? Aí Deus, que é dono do negócio, está a fim de que as outras pessoas venham trabalhar com ele. Aí pensa, você serve a Deus. Aí um cara que não é crente chega perto de tu e fala: como é que tá? Estamos aí na luta, na prova, nossa vitória no céu, mas estamos lutando, rapaz, sabe? Cada dia um leão, cada dia um gigante. Se eu escuto isso, pensa no cara: cada dia um leão, cada dia um gigante. Que a vida do crente é assim. Mas Deus vai me dar vitória. O cara pensa: Deus te abençoe, te guarde. Você não é crente, você é lutador de MMA, filho. Você está no Ultimate Fight. Não, na verdade, você, pelo amor de Deus, pastor, o senhor está falando de vida fácil? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que um cara te abota. Como é que tá? Aí, queridão, estou com Jesus tirando onda. Todo dia vem uma onda grande e eu entro num tubo. Está falando a mesma coisa, só que ao invés de gigante, desgraça, dor, onda. A onda vem, onda gigante do Havaí da vida, e eu na minha prancha, com equilíbrio, entro num tubo, saio lá na frente. Oh, meu Deus do céu.
Mas não, os crentes dá pena, dá dó falar com crente tem hora. Dá dó. Tem irmão que eu já não pergunto mais como é que tá. E aí, irmão, tudo certo? Deus te abençoe, querido. Te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Propaganda é a alma do negócio. As pessoas querem ver Jesus, sim. E se Jesus administra a tua vida é uma vida de luta, sim. Mas você tem que aprender como é que fala da luta para os outros. Igual o camarada, o rei sonhou que os dentes dele caíam. Ficava um dente só, que ele escovava com carinho, o dente caiu. O rei acordou apavorado, banguelo, chamou os sábios e falou: tive um sonho terrível. O meu dente caía tudo. E cuidei do último dente, caiu também. O sábio falou: isso é um troço terrível. O rei falou: é? Falou: é. O significado vou falar para o senhor agora. Cada dente desse do senhor que caiu é um parente do senhor que vai morrer. E o último dente é o senhor. O rei falou: prende esse miserável, falando essas coisas horrorosas a meu respeito. Prende ele. Manda chamar outro sábio. Mandaram chamar outro sábio. Falou: ô sábio, prenderam um camarada aí agora, por causa dos dentes do rei. Eu não sei se por causa dos dentes, por causa da banguela, mas foi preso. E aí agora é a sua vez. Aí ele chegou lá e falou: o rei falou assim: tive um sonho terrível, está me perturbando. Meus dentes caía tudo. Ficava um dente só. Eu escovava o dente, caía também. E o que é isso? O cara falou: isso é um negócio fantástico. O rei falou: é bom? Bom demais. O que significa isso? Longevidade. É? Ele falou: é. Esse sonho está falando para o senhor que o senhor vai viver mais do que os seus parentes tudo. Ele falou: dá presente, porque é isso que é a interpretação de sonho. Na saída um cara falou com ele assim: escuta aqui, rapaz, você falou a mesma coisa que o outro. O outro falou que os parentes dele morriam tudo. Ele era o último a morrer. Você falou que ele vai viver mais que os parentes. Ele falou: eu falei a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Você está rindo? Quando eu olho para este homem, o Zaqueu, eu vejo a humanidade cheias de bens de consumo, abastada em sua maioria, pois o lar mais pobre de hoje tem muito mais do que a maioria dos lares de 30 anos atrás. É ou não é verdade? Poucos lares hoje não têm um micro-ondas. Poucos lares hoje não têm uma televisão colorida. Você fala assim: pastor, já teve preto e branco? Os mais novos nem sabem que teve. E era fantástico. Depois evoluiu, criaram um negócio azul para botar na frente da tela, preto e branco. Eu, ao invés de preto e branco, ficava tudo azul. E elas, quem tinha uma tela daquela, tudo assim azul, era só ricaço. Literalmente, uma vida tudo azul. Hoje temos muito mais, mas o povo anda vazio. É isso que eu tenho pregado por onde eu tenho passado. Porque o povo não está precisando de carro, ainda que carro seja bom, casa, bom, filho, bom, dinheiro, tudo bom. Mas isso não preenche a lacuna do coração do homem. O que preenche o ser humano é Jesus Cristo de Nazaré, governando e reinando na vida das pessoas. E o povo, olhe só, o povo quer Jesus. Eu estava falando com o pastor Arnolfo, eu estou saindo agora para um projeto novo, fazendo stand-up. Aliás, já faço, mas é um stand-up, 100% stand-up. Não tem Bíblia, tem nada, só história legal, história engraçada, uma comédia. O pastor faz isso?
Pastor pode fazer isso não. Negócio de fazer os outros rir, Satanás. O senhor vai para o inferno, tem que estar pregando a palavra de Deus. Sabe por que eu estou fazendo? Porque lá vão pessoas que não entram na igreja. Aí eu faço 1h20 de stand-up. O cara ri. Aí quando ele está bem anestesiado, eu falei, gente, eu sou pastor. Esse mundo está perdido? Pastor fazendo isso? E é humor limpo, não tem palavrão não. Entendeu? Não tem esse negócio de palavrão, essas palhaçadas não. É humor limpinho. Aí eu falei, agora, como pastor, eu gostaria de encerrar o segure na mão de sua adversária, da sua esposa, do seu filho. Segure na mão dos seus parentes, vou orar por você. Senhor meu Deus, abençoa. Vá para o lado desse indivíduo. Ele nem achou que não ia falar nada. Mas eu já estou falando para Deus, Senhor, manda o seu anjo lá para a casa dele. Tá? E ele está ali, amém. Concordando. Achou que eu nem ia fazer isso. Sai de lá com o anjo indo para a casa dele. Uma coisa confusa na cabeça. Como é que pode pastor fazer essas coisas? E se aproximando de Deus. Porque o povo quer ouvir, meu filho. O povo quer ouvir. A grande verdade é essa. O povo está sedento de Deus. O povo está enjoado. É dessas besteiras que as pessoas estão falando e estão fazendo, se aproveitando da fé alheia. É ou não é verdade? Zaqueu tinha tudo, mas era vazio. E ele queria ter um encontro com, mas não podia. Por quê? Porque ele era pequeno. Porque tinha uma multidão. Todas as vezes que você tentar ver Jesus, sabe o que tem entre você e Jesus? Uma multidão. Exemplos não me faltam. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sangrava 12 anos, aquela coitadinha, anêmica, queria tocar em Jesus. O que tinha lá? O camarada, o paralítico, que era levado numa maca por 4 pessoas. Não ia chegar na casa de Jesus, porque o que tinha lá? O ceguinho Bartimeu, tinha o que lá? Porque toda vez que você tenta se aproximar de Jesus, tem uma multidão lá tentando impedir. Tenta orar, pra você ver. Tenta. Entra no seu quarto, fecha a porta, apaga a luz, fecha o olho e vê o que aparece. Uma multidão. Você começa, meu Deus do Pai, amanhã eu tenho que fazer um montão de coisa, hein? Demora muito nessa oração não. Rapaz, eu botei o feijão, que isso, gente. Por semana que vem eu tenho que fazer tanta coisa, meu Deus do céu. Olha, é ruim de ficar sozinho. Nossa mente fica povoada de coisa. É ou não é? A verdade é essa. Esse homem queria ter um encontro com Jesus, mas tinha uma multidão. Ele era pequeno, mas ele consegue enxergar adiante o quê? Uma figueira. Tinha uma figueira lá na frente. O Zaqueu corre e faz o quê? Sobe na figueira e fica quietinho, só olhando assim, ó. Ele vai passar aqui, ele vai passar aqui. Só quero dar uma olhadinha nele. Olha que ele passar. E lá vem Jesus. O discípulo fazendo a segurança. Ele era pop. A turma querendo tirar um selfie. E lá vem ele envolto na multidão. Quando ele chega perto da figueira, ele faz assim, ó. Mesmo você não sendo ninguém famoso, experimenta qualquer dia desse, na rua, fazer assim. O cara que está do lado assim, aí o outro imagine Jesus. Jesus era o centro das atenções. Ele para e olha para onde? Eu imagino o discípulo falando:
Figueira de novo, hein, Pedro? Ele não gosta de figueira. Já viu o que vai acontecer aí? Já. Ele olha para a figueira. E lá na figueira, quem está lá? Quem está lá? Zaqueu está na figueira. E foi a figueira que ofereceu condições a Zaqueu de ver Jesus. Ele olhou, Jesus olhou para ele, e agora Jesus vai fazer algo que provavelmente surpreendeu ele. Jesus diz assim: Zaqueu! Falou o nome do cara. Zaqueu falou: agora ficou ruim. Zaqueu, você desce daí, porque eu vou dar um pulinho lá na... Gente, imagine os crentes olhando. Pô, na casa do Zaqueu. É isso aí, eu falo língua estranha, eu entrego o dízimo, dou oferta, vou nos cultos. Na casa do Zaqueu, que rouba os outros. É isso aí. E esse é o chefe dos crentes. Vai lá porque o cara é rico. As pessoas gostam disso. Gosta. Jesus falou: ô Zaqueu, tu afinzão, me dá um pulinho lá na sua casa. O Zaqueu pula, desceu depressa e falou: lá em casa? Jesus falou: é lá na sua casa que eu vou. Ele falou: então vão, o pessoal não vai gostar não, hein? Vamos lá para casa. O que aconteceu com a figueira? Ficou lá. Poxa, o pessoal fez carinho na figueira. Poxa, a figueira ficou lá. Coitadinha da figueira, né, gente? Que dó. Zaqueu foi embora para casa. Jesus entra e começa a conversar com Zaqueu. Não sei o que Jesus falou. Não sei, o texto não diz, então não sei. Sei que ele falou com Zaqueu. E aí Zaqueu deu uma olhada para si mesmo. Que o melhor lugar para você olhar é para você mesmo. Às vezes você presta tanta atenção no que está acontecendo na vida dos outros, que esquece de viver a sua vida. O que tem de gente assim hoje, ele canaliza tanta força e atenção para o que está acontecendo ali, que ele esquece de fazer as coisas acontecer aqui. Pode notar. Zaqueu olha para si mesmo, chama Jesus e diz assim: ô Jesus, vou falar uma coisa para o senhor. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Vou dar. O restante dá para viver, tem coisa para caramba. E se eu roubei alguma coisa? Se roubou, rapaz, lógico que você roubou. Sem vergonha. Se eu defraudei alguém, alguma coisa, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus falou: aí gente, hoje a salvação veio nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque eu vim buscar e salvar aqueles que estavam. Mas Zaqueu só viu Jesus por causa de quem? Da figueira. Ela não recebeu os créditos disso. Não. Porque a nossa função é apenas mostrar Jesus às pessoas. É fazer com que as pessoas tenham um encontro com Ele. O que me encanta nessa figueira é que ela desempenha o papel que um discípulo deveria estar desempenhando, que um ser humano deveria estar ali, dando a oportunidade às pessoas de ter um encontro com Jesus. O problema é que o ser humano está tão preocupado em conquistar as coisas, em ter as coisas, estão tão fixados em si mesmos, que estão esquecendo de sua missão.
esquecendo-se que nós estamos aqui para uma coisa só. Pastor, o senhor é o camarada, né? Um dos pastores mais acessados da internet hoje, seus vídeos. Querido, isso é balela. Daqui a alguns anos não funciona mais assim. Não é isso que vai ser. Pensa, está sendo escrito lá no Diário do Céu. Que isso? Pastor Cláudio, 3 milhões de curtidas. Isso, uma pedra na coroa dele. Parabéns, pastor Cláudio. Isso. Ô pastor Cláudio, isso não. Agora, quando alguém conta Jesus através dessa pregaçãozinha minha, esse jeitinho meu caipira, alguém fala assim: eu quero esse Jesus. Eu falo: eu sou essa figueira. Aí a turma lá em cima fala: trabalhou bem esse menino, hein? Bota umas coisinhas aí para ele, um prêmio. Então eu vim falar para você aqui só isso. O que, pastor? Que até agora não descobri. Faz pelo menos a mesma coisa que a figueira. Dá pelo menos condição de dar uma olhadinha em Jesus. Se cada um de nós aqui, se tiver um culto aqui amanhã, sexta-feira tem outro, e se você trouxer alguém aqui sexta-feira, umzinho só, isso aqui vai ser uma bênção. Coloca lá para trás, bota telão. O problema, sabe o que é? É que a gente escuta as coisas e sai daqui e fala: nossa, isso mesmo, nós temos que trazer. Você traz alguém, porque eu estou sem tempo. Se eu tivesse tempo eu faria, mas eu não tenho. Não, meu filho, Jesus está voltando. Eu costumo dizer que ele está tão perto que ele já saiu de lá. Ele está aí no caminho assim, que o trânsito está meio ruim, mas ele está chegando. Gente, aí, mano. Quando você escutou e olhou, você falou: fiquei. Ele voltou. Cadê o sonoplasta? Tá onde? Aí, valeu. Valeu aí, irmão. Isso. Só uma pregação interativa. Querido, deixa eu falar uma coisa para tu. Eu já estou terminando já. Ó, nós vamos encontrar no céu. Falou? Lá no céu nós vamos marcar um encontro. Nós. Quem não for para o céu não vai encontrar com a gente. É ou não é? Mas manda o WhatsApp para nós. Põe no seu Instagram. Olha eu, o Satanás. Aquele chifrudo. O único chifrudo que não tem mulher. É ou não é verdade? Aquele perturbado. Porque deixa eu falar para você. Nós estamos afim de ir para a glória. Nós estamos afim de vencer o pecado e ter uma vida santa. E de ter um encontro com Jesus, amém? Mas nós também estamos afim de mostrar Jesus para quem ainda não tem. Pega uma pessoa, seja como essa figueira, sabe? Nós recebemos a oportunidade maior de apresentar Jesus a outras pessoas. Por quê? Porque Ele pode fazer. Por quê? Porque Ele é maior que tudo. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. E por quê? Porque Ele me dá salvação e missão para salvarmos outras pessoas com essa mensagem. Aí, buscai primeiro o reino de e a sua. Aí
carro. Senhor, meu Deus, estou precisando aí do veículo. É uma coisa que quando você faz. Há um tempo atrás eu comprei um Palio para minha esposa. Ele não tinha assim ar-condicionado, ele não tinha vidro elétrico, nem direção hidráulica e nem quase nada. Ele tinha pneu, ele tinha motor, banco, volante, e o freio não estava muito bom. E foi o que eu dei, porque eu sou um homem bom. Aí eu estava preparando uma mensagem e Deus falou assim: você não tem vergonha do carro que você deu para sua mulher, não? Mas Deus falou assim: não, botou na minha mente, sim. E eu fiquei, gente, que voz é essa? Que sentimento ruim é esse? Falei, eu vou tirar essa dúvida. Chamei minha mulher e falei, filha, eu sou um homem bom, não sou? Aí falou, não tem homem bom. Isso é mais ou menos. Eu falei, você guarda o carro que eu te dei? Ela falou, eu posso falar francamente? Eu falei, francamente, não gosto não. Eu falei assim, mas qual carro que você gostaria? Ela falou, o seu. Eu falei, não pode dar asa à cobra. Não. E abençoei minha mulher com o carro que era meu. E Deus me deu o carro que eu queria. Aí esses dias eu estava querendo outro carro. Porque é o que eu estou falando, a gente não precisa, mas quer. E quando você anda com Jesus, por que não fala com Ele? Eu falo com Ele tudinho. Aprendi isso. E não é naquelas orações assim, né? Aquelas. Senhor, Pai das luzes e Príncipe da paz, eterno, longânimo, benigno, porque nesses conclaves estamos pelos beneplácitos de sua vontade. Eu falo assim, falo igual eu estou falando com vocês. Eu vivi uma experiência esse dia que eu cheguei no aeroporto atrasado. Cheguei no aeroporto atrasado. Falei para a menina, precisa embarcar. Ela falou, fechou o check-in. Falei, como fechou? Ela fechou, fecha com meia hora. Eu falei, não, minha senhora, eu preciso ir. Ela falou, o senhor não vai mais. Nesse voo você não vai. Eu não posso, é protocolo. Falei, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora, esse avião está aí ainda, eu estou aqui, enquanto eu estou falando com a senhora faz, eu não tenho bagagem para embarcar, a senhora me põe, eu entro, rapidinho, eu saio correndo, eu sou rapidinho. Ela falou, meu senhor, não pode. Eu vi que eu não ia. Não tinha jeito, não dá para negociar com a dona. Então eu virei as costas. Ela estava aqui no balcão e eu fiz assim, ó. Senhor, eu estou precisando ir. O avião não saiu ainda, ele está bem aí, o senhor sabe que ele está aí, não? Eu sei que é protocolo aí da empresa, mas eu estou falando com essa garotinha, quero deixar não. Mas como eu sei que o senhor manda em tudo aí, o senhor resolve sair, porque aquele pessoal está me esperando lá e se eu não chegar agora, eu não vou chegar mais não. Em nome de Jesus, vê o que o senhor dá para fazer aí. Fiz assim, ó. Quando eu fiz assim, tinha duas garotinhas. Tinha chegado uma outra enquanto eu estava descosta. Aí a garotinha falou, pastor Cláudio, o senhor aqui? Gosto muito do senhor. Eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas posso passar a gostar. Se você me botar nesse avião, eu vou gostar muito de você. Ela falou, peraí, pegou um radinho e falou, bate aí, pastor, toma e vaza. E eu saí correndo, andando e falando, peraí. Eu saí andando e falando assim. Aí Jesus, o senhor arrebenta, o senhor arrebenta, o senhor arrebenta. O senhor quebra tudo, o senhor quebra tudo. E eu não vou apresentar esse Jesus para outras pessoas? Eu não vou ser essa figueira? Então seja essa figueira, meu filho. Morre para o seu namorado, para o seu marido, para o seu pai, para o seu patrão.
Morre para o seu inimigo. Sabe qual é a melhor maneira de destruir o inimigo? Transformar ele em amigo. Mostre para ele, Jesus, o que ele pode fazer. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode dar tudo que você precisa, sim. Mas não tem nada que você precisa mais nessa vida do que a sua salvação. Então eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Estou em cima da hora. 9 horas em ponto. Ainda vou comer, minha mulher está sem comer um tempão. A culpa não é minha. A culpa é daquele moço ali, Doutor Marcos. Fecha os seus olhos agora, para fechar que ninguém vai pegar nada seu. Queria alguém aqui no teclado, mas se você está com algo de valor, é melhor segurar. Não sei quem está aí. Fecha aí os seus olhos. Ó, cuidado com essa menininha mexendo na cordinha aí para não cair. Isso. Fecha seus olhos aí, curioso. Tem alguém que pode vir aqui no teclado? Tá vindo? Isso. Hein? Cadê? Tá vindo aí, tá vindo, tá vindo. Isso. Libera aí, gente. Santo varão. Isso, fecha seus olhos aí, que eu pedi 3 vezes. Se tu não fechar, eu vou furar esse olho seu. Fecha seus olhos, para de rir. Eu preciso falar com você. Pois esse culto, juntos, nos tornamos esta figueira hoje. Este culto só aconteceu porque você estava aqui. É a nossa reunião que forma a igreja. É a nossa presença que atrai a presença de Deus. E hoje, com muito temor, com muita responsabilidade, nós nos tornamos uma figueira, para mostrar a você que entrou aqui longe dos caminhos do Senhor, em busca de uma direção, de um norte, para você que está precisando mudar a história da sua vida, seja você um necessitado ou um abastado de bens materiais, esteja você em plena saúde ou enfermo, esteja você vivendo uma paz no lar ou um conflito, se Jesus não fizer parte de sua vida, tudo isso tem prazo para acabar, tudo isso é ilusório, mas com Cristo a paz é para sempre. Podemos até perder algumas batalhas, mas venceremos a guerra. Hoje pode ser que Betesda seja a figueira que você vai subir para ver Jesus, porque hoje Betesda somos nós. Se você deseja ver esse Jesus, se encontrar com esse Jesus, o culto está acabando, o pastor Arnolfo não pode ir para a sua casa, eu não posso ir para a sua casa, mas Jesus está dizendo: hoje me convém estar em sua casa. Ele quer ir contigo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, nunca o confessou publicamente, e hoje você deseja fazê-lo, eu queria que você que deseja tomar essa decisão, levantasse a sua mão agora, e eu quero orar por você, todos de olhos fechados. Se hoje você quer receber Jesus, ou voltar para os seus caminhos, levante sua mão agora,
e nós queremos orar por você. Tem uma pessoa ali, outra aqui, outra ali, lá atrás, aqui. Eu vou fazer um pedido a vocês. Você que quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, inclusive vocês que estão na galeria, eu quero que você venha aqui em cima, eu quero tocar em você. Eu quero abençoar a sua vida. Saia do seu lugar agora e vem para cá. Vem para cá. Saia do seu lugar. Você que levantou a sua mão, que deseja fazer isso, vem aqui. Vem aqui. Isso. Fique de pé. Aqui. Vem para cá, querido. Isso. Vem cá, campeão. Isso. Saia do seu lugar e vem para cá. Ninguém quer te constranger. Você é visitante. Ninguém quer te expor. Não é nada disso. É que Betesda hoje é uma figueira que mostra Jesus para essas pessoas. Vem para cá mudar a história da sua vida. Vem para cá. Não se sinta constrangido, não se sinta intimidado. Não. Essa é a sua noite. Nós esperamos por você. Tem mais alguém? Vem para cá, filho. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Vem para cá. Isso. A turma está passando aí, ó. Estão vencendo os obstáculos, as barreiras. Isso. Vem para cá, querida. Pode ficar do lado aqui, ó, para ficar mais fácil. Pode subir. Isso, vem cá, campeão. Isto. Tem mais alguém? Vem cá, meu irmão. Pode vir. Eu pediria a você que não saísse nesse momento, pois o médico não costuma abandonar o centro cirúrgico no momento em que uma criança está nascendo. Hoje, pessoas estão nascendo neste lugar. Hoje você e eu somos Betesda. Hoje você e eu somos a figueira que viabilizamos para que essas pessoas vissem Jesus. Tem mais alguém? Isso, vem cá, é um culto racional. É importante as pessoas ponderarem. É importante as pessoas, né, fazerem um balanço momentâneo sobre a decisão que estão tomando. Como eu disse, ninguém está aqui colocando você na forca, impondo-lhe e usando de artifícios emocionais, certo? Para atrair sua atenção. Não. Quem está agindo é o Espírito Santo de Deus, dizendo a você: você precisa ter um encontro com Cristo. Vem para cá. Isso, campeão. Glória a Deus. Só esperar aqui. Tem mais alguém aí lá atrás? Isso aí, vem para cá. O pessoal que está aí fora, você também faz parte desse culto. Vem para cá. É sua noite. Você está ouvindo a voz de Deus? Se for assim, venha. Mais alguém? Isso, estou esperando ela chegar, mas lá atrás tem mais alguém? Aí na galeria tem mais alguém? Não? A gente pode orar? Olha quanta gente aí, ó. Uma rapaziada boa. Eu costumo sempre fazer uma pergunta. Eu gosto só para que você entenda o que está acontecendo. Quando você levantou hoje de manhã, querida, quando você botou seus pés no chão, você imaginava que você estaria aqui agora recebendo Jesus? Não, né? A maioria de vocês, se não todos, provavelmente
não faria ou não fazia ideia de que isso aconteceria. Você sabe por quê? Porque não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que escolheu você. Quando você levantou hoje de manhã, Ele já tinha traçado o plano para esse encontro, para este momento, para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua casa, para te dar a oportunidade de viver com Ele o sobrenatural. Eu não vou com você, o pastor Arnolfo não vai com você, a igreja não vai com você, mas aquele que você veio buscar aqui na frente vai para sua casa contigo nesta noite. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade não apenas de recebê-lo, não apenas de nos conformarmos em estarmos salvos em Ti. O Senhor ainda nos dá a oportunidade, a graça de podermos transbordarmos e dar a outras pessoas aquilo que nos encheu. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Em nome de Jesus, Senhor. Hoje somos aquela figueira. Grande parte de nós anônimos. Não teremos o reconhecimento, porque não é atrás deles ou atrás dele que estamos à procura. Muito obrigado, Senhor, por sermos como aquela figueira. Podermos, através deste culto, fazer com que pessoas se encontrem contigo. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa cada lar, a cada família. Pelo poder do nome de Jesus, te damos graças. Escreve os nomes dos teus filhos e filhas no livro que o Senhor tem escrito. Que a decisão que eles tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. E para nós, Senhor, quer juntos como igreja, quer na nossa individualidade, que venhamos frutificar e fazer com que pessoas se encontrem com Ele. É isso que queremos, ó Deus. Ver pessoas encontrando-se com Teu Filho Jesus, vendo pessoas reconhecendo nele a salvação, para que elas também mostrem para outras pessoas. Continua conosco, Senhor. Muito obrigado por Bethesda. Muito obrigado a Deus por pastor Arnolfo, por toda a sua família. Muito obrigado a Deus pelas igrejas que fazem parte dessa cidade, deste tão grande projeto de mostrar Jesus a outras pessoas. Que não nos cansemos, que tenhamos frutos, mesmo quando o momento não for oportuno. Que não haja estações, seja frio, calor, seja momentos de perdas ou momento apropriado para frutificarmos. Que tenhamos condições através de Ti de termos frutos, mesmo no inverno, mesmo no verão. Sempre, ó Deus,
que alguém buscar em nós algo que nós tenhamos para oferecer. Que as circunstâncias da vida não nos tornem improdutivos, pois queremos ver pessoas se encontrando contigo e tendo sua vida transformada. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, pastor?